Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre um texto que está apresentado aqui no capítulo 9, dos versículos 1 ao 8 do Evangelho de Mateus. E para que a nossa conversa aí seja fluida e você aproveite o máximo, dessa aula devocional, você deve ter lido esse texto antes de estar aqui assistindo esse vídeo. Caso não tenha feito, pare agora mesmo, pegue a sua Bíblia e leia o capítulo 9, dos versículos 1 ao 8. Vamos lá então no texto? Então, o que Mateus quis dizer aqui? Então, aqui a gente encontra um relato poderoso onde Jesus demonstra o quê? A sua dupla autoridade. A autoridade sobre a saúde física e a autoridade sobre o quê? O pecado. Ele vê um paralítico sendo trazido por amigos e ao invés de começar com a cura física, ele diz: "Tem bom ânimo, filho. Estão perdoados os teus pecados." Então, para os ouvintes judeus, para os judeus que estavam ali, o que essas palavras são? Super escandalosas. Por quê? Porque somente Deus pode perdoar os pecados, E para os escribas, que também são escandalosas, imediatamente eles pensam em quê? Em blasfêmia. Pois Jesus, ao perdoar os pecados, o que ele está fazendo? Está afirmando a sua divindade. Então, pensem por um momento nesta cena, neste período da história, As pessoas eram condenadas por blasfêmia. Então, Jesus estava causando, E ainda assim não era a hora, Mas aqui, o que Jesus percebeu? Jesus percebeu os pensamentos deles, conheceu os pensamentos, E respondeu de uma maneira que vai além das palavras. Ele cura o paralítico fisicamente. E com isso, o que Jesus prova? Ele prova que a sua autoridade para perdoar pecados é real. Gente, olha que importante isso. E aqui ainda é importante destacar que Jesus nos mostra que o perdão é o quê? É o maior milagre. E por que é o maior milagre? Você sabe? Porque ele trata do que mais nos separa de Deus. O pecado. Olha só. Então, quando Jesus diz ao homem para ele se levantar, levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa, ele está oferecendo um exemplo vivo de que o pecado e a culpa, eles não precisam mais nos paralisar. O seu perdão, ele nos restaura totalmente, restaurou o paralítico, E esse relato aqui, ele também, ele nos desafia nós mesmos. Em que áreas da nossa vida a gente está espiritualmente paralisada, Por sentimentos de culpa, de vergonha ou dúvida. Em que áreas você está paralisada? Em que áreas eu estou paralisada? Então, para você que se sente assim, eu preciso te dizer. Jesus, ele está pronto a nos perdoar e a nos levantar. Porém, isso exige fé para que possamos reconhecer a nossa necessidade dele. Para que possamos buscar essa cura completa nele e somente nele, Gente, eu não sei vocês, mas que versículos, que aula! Eu, não imaginava algo tão profundo, ainda mais sendo um capítulo que ele vem com uma sequência de tantos milagres, como a gente viu aí nas últimas aulas, a gente vê uma sequência de muitos milagres de Jesus, E eu nunca tinha dado devida atenção a isso. Então, nesses versículos aqui, ele poderia ser somente mais uma cura, mas o que ele faz? Ele fala de perdão. E na maioria das curas de Jesus, essa não era a questão central, não era nem a questão tratada, mas com certeza era aqui nesses versículos. Então, este homem aqui, este paralítico, ele não apenas se sentia culpado, ele era culpado e ele sabia disso. Então, esse sentimento corrosivo de culpa, aos poucos o quê? O impediu de fazer as coisas, até que impediu de mover o seu corpo, e ele sabia disso, E agora eu quero perguntar para você, o que te paralisa? Pelo que você se sente culpada? É um relato pessoal mesmo, Eu, por muito tempo, me sentia culpada por deixar meu filho de 1 ano e meio em escolas, em babás, enquanto eu trabalhava 12 horas por dia e morava numa cidade que era só eu e ele. Então, mas eu precisei fazer isso, por quê? Porque eu precisava ser ferida, eu precisava sofrer por isso, sabe? E aqui, acreditando em Deus hoje, olhando para o meu lar, meu filho, meu marido, eu sei que ele me direcionou para isso, para eu fazer a minha melhor missão, que é o quê? Cuidar de vidas. Então, eu precisei sofrer, precisei ser esmagada para que hoje eu possa ter essa visão. E você,
Saiba que Deus perdoa, Deus transforma, mas você tem que ter fé e você tem que confiar. E é disso, sabe? E o propósito de eu estar aqui hoje falando isso pra você é isso. Eu quero que você tenha fé, eu quero que Deus te alcance, que te dê fé, que te dê confiança, né? E isso é só Deus mesmo, é só Deus que pode fazer por nós, como Ele fez por mim, como Ele me encontrou. Então eu fui ferida no processo, mas eu precisei passar por isso para hoje eu estar olhando para o meu lar, para minha família, para meu filho, para meu marido, que é a minha missão mais importante dessa vida, é o meu propósito mais importante, né? Então lembre-se, o processo te fere, mas o propósito te cura, amém? Um dia abençoado e nos vemos amanhã.